Naquela noite sombria e silenciosa, eu, Dr. Roberto Moreira, estava realizando mais uma noite de plantão no necrotério do hospital. A monotonia do ambiente, permeada apenas pelo zumbido constante dos refrigeradores de cadáveres, contrastava com a agitação do dia a dia no hospital. O cadáver em questão era de um paciente que, infelizmente, tirara a própria vida. O corpo encontrava-se sobre a mesa de autópsia, aguardando os procedimentos padrão. Eu, acostumado com a frieza dos procedimentos médicos, prosseguia com meu trabalho meticuloso. Enquanto realizava a autópsia, uma sensação estranha começou a envolver a sala. Uma presença que não podia ser explicada pelas leis da ciência médica. Ignorando inicialmente, atribuí o desconforto ao cansaço acumulado das longas horas de trabalho. No entanto, à medida que avançava no procedimento, percebi que algo não estava certo. Sons indistintos, como sussurros distantes, começaram a ecoar na sala, perturbando a tranquilidade macabra do necrotério. A temperatura pareceu cair repentinamente, criando uma atmosfera gélida ao redor. Fui tomado por uma sensação de inquietação, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Tentei afastar a paranoia, atribuindo-a à exaustão, mas algo me puxava para uma realidade sinistra. Foi então que, ao levantar os olhos para retomar meu trabalho, deparei-me com a figura pálida e etérea do cadáver que jazia na mesa. Seus olhos, agora sem vida, fixavam-se em mim com uma intensidade perturbadora. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu tentava entender o que estava testemunhando. O cadáver, de alguma forma, transcendia a barreira entre a vida e a morte. Sua presença desafiava as leis naturais, como se a própria essência do suicídio deixasse uma marca indelével no espírito errante. Os murmúrios tornaram-se mais claros, transformando-se em suspiros melancólicos e lamentos inexprimíveis. Tentei recuar, mas meus pés pareciam enraizados no chão frio do necrotério. A atmosfera estava carregada de uma tristeza profunda, como se o espírito atormentado estivesse tentando comunicar seu sofrimento. O cadáver ergueu-se da mesa, movendo-se sem esforço pelo ar, como se estivesse flutuando. O desespero em seus olhos vazios penetrava minha alma, e eu me encontrava cativo da experiência surreal que se desenrolava diante de mim. Em um instante, a figura desapareceu, deixando para trás apenas o eco de seus lamentos. Eu, aturdido e perplexo, me vi novamente sozinho na sala de autópsia, questionando minha própria sanidade. Aquela experiência, indescritível em termos científicos, deixou-me marcado para sempre. Como médico, enfrentei inúmeras situações, mas o encontro com o espírito atormentado daquele que decidirá abreviar sua própria existência foi um mergulho em um reino além do entendimento humano, uma experiência que desafia as fronteiras entre a vida e a morte. Naquela noite silenciosa e imersa na penumbra do necrotério, eu, um medouto em uma experiência perturbadora que desafiou minha compreensão da vida e da morte. O cadáver sobre a mesa não era apenas mais um caso clínico, era o corpo de uma criança cuja passagem prematura para o além deixará uma atmosfera de tristeza e pesar na sala. Meu trabalho no necrotério exigia desapego emocional, mas diante de um ser tão jovem, minha profissionalidade era testada. Enquanto realizava os procedimentos rotineiros, uma sensação de inquietação começou a se instalar. O zumbido constante dos refrigeradores de cadáveres parecia ser acompanhado por suspiros inaudíveis, como se o próprio ambiente estivesse carregado de uma energia além da compreensão humana. Concentre-me no trabalho, mas os murmúrios, quase imperceptíveis, persistiam. O ar ficou mais denso, e a temperatura pareceu cair abruptamente, criando uma sensação de frio intenso. Foi quando me deparei com algo que desafiou toda a lógica médica. Os olhos sem vida da criança, antes fechados, agora pareciam transmitir uma tristeza profunda.
O ambiente tornou-se palco de uma presença sobrenatural, como se a essência da pequena alma ainda estivesse presente, observando cada movimento. Sons suaves de brincadeiras infantis ecoavam pelos cantos da sala, um eco melancólico de uma existência interrompida precocemente. Eu, um homem de ciência, me vi preso em uma realidade que ultrapassava os limites da compreensão humana. O cadáver infantil, de alguma maneira, moveu-se. Não no sentido físico, mas em uma manifestação etérea que transcendia as leis naturais. Pairava no ar como uma aparição, evocando uma mistura de horror e compaixão. O murmúrio, agora mais distinto, parecia ser uma tentativa de comunicação. Não palavras audíveis, mas um diálogo etéreo que invadia minha mente com mensagens indefiníveis. Era como se a criança tentasse expressar algo, uma dor não física, mas espiritual. Em um instante, a presença desapareceu, deixando-me sozinho com a quietude do necrotério. A sala, antes preenchida por uma energia indescritível, voltou à normalidade, mas o eco da experiência traumatizante permaneceu em minha mente. Aquela noite, entre o reino dos vivos e dos mortos, deixou-me com perguntas sem respostas. A linha tênue que separa a vida e a morte revelou-se frágil e permeável, desafiando minha compreensão do que é real e do que está além da compreensão humana. Aquela noite, no necrotério onde eu, um aluno de medicina, realizava meu estágio ao lado de meu pai, transformou-se em um pesadelo que jamais esquecerei. Estávamos encarregados de realizar o procedimento de dissecamento em um cadáver, uma prática rotineira na formação médica. A sala estava fria e iluminada por uma luz pálida, criando sombras inquietantes que dançavam nas paredes. Meu pai, experiente no campo, conduzia o processo com serenidade, enquanto eu observava e aprendia, tentando superar a sensação de desconforto que permeava o ambiente. Conforme avançávamos no procedimento, uma atmosfera pesada começou a se formar. O zumbido dos refrigeradores misturava-se aos murmúrios do processo, criando uma sinfonia sinistra. Inicialmente, atribuí esses sentimentos à inexperiência e à tensão natural associada ao ambiente de um necrotério. Foi quando, subitamente, uma sombra escura pareceu pairar sobre o cadáver. Meu pai notou minha expressão de perplexidade e sussurrou palavras tranquilizadoras, dizendo que eram apenas efeitos visuais causados pela exaustão e pelo estresse. Continuamos o procedimento, mas a tensão no ar tornou-se palpável. Sons indistintos ecoavam pela sala, como se vozes distantes tentassem se comunicar. O frio se intensificava, apesar da temperatura constante do necrotério. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O corpo inerte diante de nós pareceu responder àquelas vozes etéreas. Movimentos sutis, quase imperceptíveis, como se a própria essência da vida tentasse retornar à matéria sem vida. O ar ficou denso, e a sensação de presença espiritual tornou-se inegável. Meu pai, aparentemente imperturbável, explicou que esses fenômenos eram comuns e muitas vezes atribuídos a reações químicas pós-morte. Tentando dissipar meu crescente desconforto, ele continuou o trabalho como se nada extraordinário estivesse acontecendo. Contudo, quando nos aproximávamos do fim do procedimento, uma voz sussurrou em meus ouvidos, uma mensagem inaudível e assombrosa. Olhei ao redor, buscando a fonte desse murmúrio, mas nada mais se manifestou. Meu pai, ao perceber minha agitação, insistiu que eu estava imaginando coisas. Ao finalizar o dissecamento, saímos do necrotério, deixando para trás a atmosfera sobrenatural que nos envolvera. Meu pai, apesar de sua aparente calma, compartilhou palavras tranquilizadoras, assegurando-me de que experiências como aquela eram comuns e não deveriam assustar um médico em formação. Aquela noite permaneceu em minha memória como um enigma inexplicável. As fronteiras entre ciência e o sobrenatural pareciam tênues naquele momento,
desafiando a racionalidade e deixando-me com perguntas sem respostas. Aquela noite sombria no necrotério marcou um capítulo em minha carreira como médica, lançando-me em um abismo de terror e perplexidade. Eu, uma médica dedicada, estava realizando minhas responsabilidades habituais no necrotério, cercada pela frieza metálica e pelos sussurros dos refrigeradores. Tudo começou como um expediente comum. O aroma peculiar de formaldeído impregnava o ar enquanto eu me concentrava em meu trabalho, tentando manter a frieza profissional diante da presença constante da morte. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Enquanto realizava a autópsia, comecei a perceber sons indistintos que escapavam dos cantos sombrios do necrotério. Murmúrios sussurrantes, como se vozes distantes estivessem tentando atravessar a barreira entre a vida e a morte. Inicialmente, atribuí esses sons a meros efeitos acústicos ou à minha própria fadiga. Conforme a noite avançava, a sensação de que não estava sozinha naquela sala gelada tornou-se avassaladora. Olhava por cima dos óculos para as sombras que dançavam nas paredes, enquanto os murmúrios ganhavam intensidade, tornando-se quase audíveis. Foi quando, ao levantar o olhar do cadáver diante de mim, vi algo que desafiava todas as leis da realidade. Uma figura translúcida, um espectro que pairava sobre a mesa de autópsia. Meus olhos se arregalaram de terror enquanto eu testemunhava o inexplicável, o espírito daquele que agora jazia diante de mim. O espectro não possuía forma definida, mas sua presença emanava uma energia angustiante. Sentia-me enredada em um pesadelo surreal, lutando para aceitar a visão diante de mim. Tentando manter a compostura, perguntei-me se minha mente, exausta e sobrecarregada, estava pregando peças cruéis. Os sussurros se intensificaram, agora mais nítidos e articulados. Pareciam ecoar histórias não contadas, lamentos de almas perdidas que buscavam ser ouvidas. A figura etérea movia-se de maneira indescritível, como se estivesse presa entre dois mundos. Com um esforço sobre-humano, voltei minha atenção ao cadáver à minha frente, tentando ignorar a presença espectral. Concluí o procedimento, mas a experiência assombrosa deixou marcas indeléveis em minha psique. Ao deixar o necrotério naquela noite, senti-me perseguida pela sensação de olhos invisíveis sobre mim. O que testemunhei desafiou a lógica e a razão, lançando-me em um labirinto de dúvidas e medos. Aquela noite macabra permaneceu cravada em minha memória, um enigma não resolvido que ecoa nos corredores sombrios do meu passado profissional.